Estamos de volta recebendo hoje Sandro Vieira, presidente do IBQP. Estamos falando sobre as ideias inteligentes para as cidades. Não podemos deixar de comentar a questão da energia, né, que é muito importante Claro, também. claro. O que se pensa nessa área? O que se Bom, discute? a energia, primeiramente, nós temos que pensar na questão da preservação da energia e da não emissão de poluentes, como a gente tem eh, vivenciado ultimamente, né? Hoje, 50% da população vive em cidades. Nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas no planeta, 50% vive. 2040, nós teremos pelas estimativas, 9 bilhões de pessoas, dos quais 75% vivendo em cidades. Então, isso significa o seguinte, que o consumo energético, hoje, já é de 75% nas cidades. Toda a energia gerada no planeta, 75% está nas cidades. Então, nós temos que buscar soluções mais inovadoras para resolver esse problema e dar resposta e uma solução mais apropriada a essa necessidade que nós enfrentaremos, já Já enfrentamos enfrentamos e um enfrentaremos desgaste com muito grande do sistema, uma uma saturação. saturação e enfrentaremos com mais intensidade num futuro muito próximo, que está do nosso lado, né? Está batendo a Uhum. porta. Então, quando a gente pensa em soluções inovadoras, de novo resgatando no ambiente do Festival de Ideias que nós Hum. promovemos na Conferência de Cidades Inovadoras e do Fórum Deve ser muito iCities, bom isso, um monte de professor pardal e a característica pensando no futuro. isso, e a característica é mais ou menos essa. Então nós tivemos alguns jovens que apresentaram algumas ideias brilhantes. Uma delas, por exemplo, para citar, a gente conhece aqui em Curitiba a Rua 15, o calçadão da Rua 15, né? A quantidade de pessoas que trafegam por dia ali, eu não tenho o número, mas deve ser milhares de pessoas que acabam Sim. trafegando por dia, né? Então o que acontece? A ideia de um desses jovens que apresentou no Festival de Ideias é nós mudarmos a pavimentação para uma pavimentação que já existe tecnologia sendo desenvolvida para isso, aonde você tem uma espécie de sensores, aonde quando no teu pisar, o ato de você pisar, você transforma aquela energia do impacto da sola do teu pé, que é uma energia de certa forma potencial, em energia cinética para microgeração de energia. Então são células que microgeram energia e que servem para alimentar, por exemplo, totens de carregamento de celular ou geração de iluminação pública Pública. com LEDs, que são lâmpadas de baixo consumo, né? O que nós não vamos conseguir através dessa microgeração do passo é transformar numa energia de alta potência. Potência. Mas microgeração é totalmente possível. Mas imagina a economia, isso todo dia, Claro, todo dia, claro. O todo que dia. nós precisamos com isso é ter uma tecnologia em escala comercial adequada para poder ser aplicado. Então, quer dizer, a rua está ali, o calçadão está ali, as pessoas estão ali caminhando e nós temos uma necessidade de geração de energia. Então, quer dizer, todos os elementos estão à mão. A hora que você tem uma tecnologia em escala comercial que permita aplicabilidade, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos à frente de uma solução extremamente inovadora. Você falou aí sobre um calçadão, quer dizer, as pessoas circulando ali o tempo todo. E aí me fez lembrar da questão das calçadas, que as nossas calçadas também não favorecem o caminhar, o sair de casa sem ser usando um carro. Isso também é discutido? Isso é discutido e também foi devidamente debatido no âmbito da conferência e até trazido uma ideia por dois deficientes visuais aqui de Curitiba que trouxeram coisas que nós, no nosso dia a dia, não percebemos. Porque eles se deparam com uma série de situações, quando caminham por calçadas, que nós acabamos não percebendo. Percebendo. Por uma Uhum. questão de percepção mesmo, né? Então, o fato de você ter lixeiras colocadas em São locais obstáculos? inapropriados, quer dizer, nós criamos de uma forma não consciente, porque ninguém faria isso consciente, mas de uma forma inconsciente, obstáculos a um livre ir e vir das pessoas nesse espaço que deveria ser um espaço democrático, compartilhado, que é um ambiente de calçada, quer dizer, Isso passa até pela favorecer largura das calçadas, não é? até pela largura da calçada. Eu me lembro que há um tempo atrás nós discutimos em Curitiba a dificuldade das mulheres caminharem nas calçadas em Com Curitiba salto. por causa do salto. Quer Uhum. dizer, em determinado momento nós passamos a mudar as calçadas em Curitiba e que de certa forma eu imagino que tenha favorecido esse ir e vir caminhando de salto. Esse ir e vir tem que ser mais democrático ainda do que pensar somente no caminhar com o sapato de salto. Quer dizer, nós temos que pensar no deficiente visual, nós temos que favorecer essa utilização, porque de certa forma com isso nós estamos tirando um pouco de carro das Exatamente. ruas, não do ponto de vista, o carro jamais vai deixar de existir na rua, mas de uma forma que a gente possa possibilitar
uma integração desses modais e diminuir então ou melhorar a nossa mobilidade urbana como um todo. Tá. Porque mobilidade urbana Bom, não é só carro. a gente está caminhando para a conclusão da nossa discussão de hoje, muito interessante quando se pensa na cidade do futuro, mas o fato é que já existe, inclusive, existem índices, formas, técnicas de se mensurar isso, até que ponto uma cidade já está sendo inovadora, o que ela precisa fazer para ser, enfim, eu gostaria que você comentasse um pouco essa experiência que vocês estão trazendo de Portugal. Nós recentemente assinamos um termo de cooperação Hum, com um instituto, Instituto de Tecnologia de Lisboa, que é a Intelli, conhecido como Intelli, que pertence à União Europeia. Então, há alguns anos, a União Europeia vem estimulando a formatação e a apropriação de um uso um pouco mais metodológico para olhar as cidades sob as várias óticas que então compõem uma cidade inteligente. Então, esse termo de cooperação assinado recentemente e trazido ao IBQP pelo Fórum iCities, aí teve uma participação e uma cooperação muito grande quando a gente pensa na fusão da Conferência de Cidades Inovadoras e do Fórum iCities, o próprio Fórum traz então ao IBQP a questão da assinatura de um termo de cooperação para apropriar, então, no Brasil não tem, é inovador, é inédito, a aplicação de um índice de cidades inteligentes. Qual é a proposta? A proposta é uma transferência de metodologia, né, pela Intelli, que vem há anos pesquisando isso na comunidade europeia, na União Europeia. Então, a transferência de metodologia para o Brasil, iniciando pela cidade de Curitiba, que é obviamente onde nós estamos, mas com uma proposta de ainda numa fase 1, né, numa fase, eu diria que até uma fase 0, que é um pré-teste, é um piloto, aplicar também nas capitais aqui da região sul. Então, saindo de Curitiba também aplicar em Florianópolis e Porto Alegre, quer dizer, para termos um mapeamento da região sul. Numa fase 2, aplicarmos nas 27 capitais, né, do país. Numa fase 3, estender essa aplicação a 50, 60 cidades. E numa fase 4, chegar então a 300 cidades. Por que aplicar um índice de cidades inteligentes? Porque ele é pautado em algumas dimensões, subdimensões e indicadores, né? As dimensões, não quer dizer que aqui nós teremos exatamente essas dimensões, mas as dimensões que foram aplicadas pela Intelli digamos, nessa metodologia implementada em Portugal, foi a inovação, obviamente, porque não claro. poderia deixar de ser, a sustentabilidade, a inclusão social é um fato muito interessante, quer dizer, a capacidade da cidade fazer a inclusão dos cidadãos, a questão da governança, como é que a governança de uma cidade trabalha, e a governança eu não falo somente da governança olhada pela ótica pública, eu estou falando o papel das universidades, o papel da iniciativa privada, o papel do gestor público municipal dentro desse processo, então a governança está muito vocacionada a essa área, e por último a conectividade. Então, nesse índice de cidades inteligentes aplicado em Portugal, nós tivemos essas 5 dimensões. Tá. Dessas 5 dimensões, foram desdobradas 21 subdimensões e 80 indicadores. Então, a metodologia que será aplicada tem muito essa característica. Tá? Ótimo, então, Sandro. Pena que o nosso tempo terminou, mas sem dúvida um assunto importantíssimo que a gente vai voltar a falar aqui no Gente.com. Muito obrigada pela Obrigado a você, participação. obrigado. O programa de hoje está terminando, a gente se vê na próxima edição. Até lá.